as funções cognitivas e as funções digestivas, elas têm que começar a trabalhar. Elas têm que começar a funcionar. Isso é vida, isso é estar vivo. Elas têm que começar a crescer e se desenvolver. Então, o Freud ele diz assim, que a gente passa a vida toda com esse cordão umbilical tentando conectar em alguma coisa ou em alguém para se sentir confortável. Muitas pessoas vão se sentir bem e confortável quando elas pegam esse cordão umbilical e colocam no dinheiro. Ou se elas têm alguma dificuldade emocional de adaptação, ou se elas têm dor do abandono, elas vão tentar pegar esse cordão umbilical e conectar em outra pessoa para se sentir seguro, para se sentir confortável. Porém, esse cordão, ele pertence à espiritualidade. Você só vai se sentir seguro de verdade quando você souber que esse cordão que foi interrompido ali, que tirou você do ventre da sua mãe, se conectar com o seu pai. E esse pai é o pai criador. Mas a gente vai ter oportunidade de falar mais pra frente disso, tá? Eu quero que agora vocês só entendam que o dinheiro, ele tá muito relacionado com essa mentalidade que vem lá da nossa infância. Por quê? Porque ele está muito associado às emoções que os nossos pais sentiram em relação a dinheiro. Aí. Então, o que essas funções, né, acontecem? A gente percebeu lá o pai, percebeu a mãe, percebeu que ficou feliz quando trocou de carro, comprou casa, percebeu que ficou triste quando precisou pagar uma conta ou aconteceu algo difícil com os pais no âmbito financeiro. Aqui, o dinheiro, ele é registrado como uma emoção no cérebro da criança, não como um conceito. E quando eu estou falando isso para vocês, tragam à mente de vocês na infância, vocês percebendo e conhecendo sobre dinheiro quando moravam na casa dos seus pais. O que vocês passavam lá, como que vocês viviam. Porque a criança, ela não vai entender sobre economia, mas ela vai registrar tudo que foi envolvido. É como se fossem os mapas automáticos em volta dela. E ela vai trazer isso para a vida adulta. Então, se ela teve muita falta na infância, ela vai tendenciar a ser insegura com dinheiro. Se ela teve muita abundância, ela vai tendenciar a ser relaxado, sabe assim, confortável. Nenhum dos dois extremos é bom, tá? Nem o da falta e nem o da abundância. Se a gente também criar os nossos filhos sem nenhuma ausência, eles também não vão saber lidar com dinheiro na fase adulta. E se nós fomos criados totalmente na abundância, sem limite e sem ausência, nós também crescemos como adultos irresponsáveis, inconsequentes. A palavra é essa, adultos inconsequentes. Então, o conflito por dinheiro, se falta, é um perigo social. Se tem instabilidade, a mente e o cérebro ele vai estar em vigilância constante. Ele vai ficar em estado de alerta, de medo e de perigo. Porém, também tem o outro lado. Lembre-se também que a gente pendula muito, tá? Nós. Aquilo que a gente vive na infância, ou a gente repete mais do mesmo, ou se foi muito dolorido, a gente tende a pendular para o outro lado. Então, por exemplo, vou trazer um exemplo de novo meu aqui. O que aconteceu? Quando eu era criança, o que aconteceu comigo, Cissa? Eu pendulei. Então, quando eu era criança, eu me lembro que todas as vezes que eu errava, que eu cometia algum erro, meu pai dizia assim para mim: puxou a família da sua mãe. Aquelas pessoas não vão dar em nada. Aquelas pessoas não vão se desenvolver na vida. Você não pode seguir o exemplo deles. Então ele me diminuía, para me ensinar, ele me diminuía, me comparando com pessoas que não se deram bem na vida financeiramente. Então eu olhava para ele dizer, e aquilo me causava muita dor, tipo, você não vai dar em nada. Você puxou a família da sua mãe. Não é assim que faz. Então ele era duro nas palavras. E olha só, gente, eu não tinha consciência, tá? Eu trabalhei muitos aspectos emocionais com a minha mãe e não tinha olhado ainda para o meu pai. Só que o pai, ele representa o trabalho. O pai, ele representa a força de ação.
O pai, ele representa o dia, o ir, a segurança, ser seguro para fazer algo, ter segurança para fazer algo, a coragem. A mãe, ela representa o núcleo, o interno. A mãe representa o amor, a mãe representa o acolhimento, a mãe representa a abundância, a mãe representa a produção de mais, tipo, fazer com que as coisas cresçam, fazer com que as coisas germinem, tudo isso vem da nossa mãe. Se a gente tiver questões com o pai ou com a mãe, a gente vai tendenciar a reproduzir isso na vida adulta. Então eu curei muitas coisas com a minha mãe, perdoei minha mãe de muitas coisas, porém não tinha olhado para o pai. O que aconteceu na minha história com o meu pai? Eu sempre admirei muito o meu pai por ele ser trabalhador, por ele conquistar as coisas. Então eu achava que trabalhar era algo assim, que a gente tinha que ter isso como a primeira meta da vida. Então eu fui crescendo muito no aspecto masculino do meu pai. Então eu era uma mulher, nasci uma mulher, porém com uma energia muito masculina. E aí, como meu pai me comparava muito com pessoas que não tinham sido bem-sucedidas, o que eu fiz? Eu não repeti mais do mesmo, eu quis provar para ele que eu não era aquilo que ele falava. Então eu pendulei, eu fui para o outro lado. Então eu comecei a trabalhar com 15 anos, eu comecei a querer estudar e ser inteligente, tipo assim, toda essa bagagem que eu tenho de neurociência, essa coisa de estuda, e todo tanto é pouco, isso vem desse pêndulo. Isso vem dessa coisa de, então eu tenho que provar que eu não sou isso. Eu tenho que provar que eu sou bom em alguma coisa. Eu tenho que provar para ele que eu não vou ser igual essas pessoas que ele está me comparando. Ou seja, eu pendulei. Entende? Por que isso é ruim? Mãe que é pai e mãe é uma mãe masculina, tá? Depois a gente vai conversar sobre isso mais para frente. Mais para frente eu vou trazer mais aspectos de pai e de mãe para vocês irem entendendo. Mas mãe que é pai e mãe é uma mãe masculina. Não dá para ser pai e mãe sem estar dentro da esfera do masculino. Por quê? A mãe, pai e mãe tem que proteger. O pai é a quem vai na frente, o pai é quem protege, o pai é quem joga a gente para o mundo, o pai é quem ensina sobre trabalho, é o pai que faz com que a gente avance. A mãe faz com que a gente se desenvolva. Todo o desenvolvimento vocês veem que às vezes tem pessoas que trabalham muito, são muito trabalhadoras, mas não desenvolvem, não crescem financeiramente. Por quê? Tem questões com a mãe, entende? Então, essa representação de pai e mãe dentro da gente, ela está muito ligada às finanças, ela está muito ligada ao nosso desenvolvimento. A gente vai poder falar mais disso nas lives, conforme eu for trazendo material para vocês. Mas qual é o exemplo que eu quis trazer aqui? Pelo meu pai agir assim, o que eu fiz? Eu pendulei, eu fui para o outro lado, eu fui provar para ele. Então eu passei boa parte da minha vida querendo provar para esse pai que existe só dentro de mim, porque tipo, meu pai não está muito preocupado com a minha vida, entendeu? A partir do momento que eu me tornei um ser adulto e que eu cuido da minha vida e que eu tenho responsabilidade sobre a minha vida, ele tem sobre a vida dele, entende? A gente que cria essa representação inconsciente lá no subconsciente, fica registradinho lá. E por que isso virou inconsciente? Porque eu não pensei nisso até eu ter consciência, eu não sabia disso e eu estava agindo sem saber dessa representação. Por que é importante a gente buscar conhecimento? Por que é importante a gente entender os nossos aspectos psíquicos? Para que saia do inconsciente. O inconsciente, eu não falei para vocês, é autônomo, a gente não pensa para fazer? Então, tem camadas da nossa estrutura emocional que ela está dentro desse inconsciente. Eu nem tinha consciência que o meu pai tinha feito tão mal assim para mim, que essa representação dele dentro de mim fazia com que eu quisesse provar algo para ele, que eu quisesse me desenvolver. E quando eu faço algo e a motivação não é uma motivação consciente, não é uma motivação que se sustenta, não tem um propósito. E tem muita chance da gente falhar. Tem muita chance da gente sentir mais dores emocionais do que realmente se desenvolver nesse aspecto. Vocês estão entendendo? Tá fazendo algum sentido para vocês? Vamos voltar aqui.
tem 3 adaptações neurológicas que geram essa mentalidade de escassez dentro da gente, tá? Então, quando o ambiente infantil transmite instabilidade, e essa instabilidade às vezes nem é financeira, essa estabilidade às vezes é emocional, essas comparações que meu pai fazia, que ele trazia, fazia com que gerasse uma instabilidade emocional. Então, o cérebro, ele aprende sobre instabilidade, ele aprende que ele precisa se proteger, e ele gera esses 3 padrões comuns, tá? Hipervigilância financeira, medo constante de perder, controle excessivo, dificuldade de relaxar mesmo com o dinheiro disponível. Então, eu tinha dificuldade de descansar. Eu me lembro que há alguns anos atrás, quando eu estava no Brasil ainda, tipo, a gente morava numa casa bem legal, num condomínio, e o Júnior ele fazia o trabalho dele e depois ele ia para a piscina. Naquela época, ele pensava muito diferente do que ele pensa hoje também. Estar aqui nos Estados Unidos foi ótimo para o desenvolvimento e o amadurecimento do Júnior também, porque aqui é um país que você não para. Não te permite muito ficar sem fazer nada, porque se você fica sem fazer nada, as pessoas meio que te julgam de preguiçoso, mesmo que você ganhe bem e que você tenha dinheiro. Você tem um tempo e você tem que ocupar esse tempo. Aqui tem aquele ditado, né? Tempo é dinheiro. E realmente, para americano, para a cabeça de americano, tempo é dinheiro. Então eu me lembro que lá a gente pensava muito diferente, há uns 5 anos, 3, acho que uns 6 anos atrás. A gente tinha muito tempo ósseo, eu estava na corretora ainda, então era uma vida muito diferente da que a gente tem hoje. E a gente tinha muito tempo ósseo. E o Júnior ia muito para a piscina com a Luísa. Eu não conseguia, eu estava sempre no escritório buscando mais clientes, buscando estar atendendo. Por quê? Porque se eu relaxasse, eu entrava em hipervigilância, como se eu tivesse medo de perder tudo que eu tinha conquistado. Olha que doideira. E eu não tinha essa consciência, tá? Então acontece isso, essa hipervigilância financeira. Acontece também a dopamina condicionada à urgência, que tipo, o prazer só vem com um alívio. E às vezes de um problema. É um padrão de ganhar e gastar rápido, sem acumulação. Por que a gente faz isso? Porque, não sei se vocês já prestaram atenção nisso. Sabe quando tá dando tudo muito certo? Aí você fala, vai acontecer algo ruim ali na frente? Outro dia, uma aluna minha, ela me relatou isso. Ela falou, Cissa, parece que eu tenho registrado dentro de mim algo que diz assim, nossa, tá dando tudo muito certo. Quando é que vai começar a dar ruim? Quando é que vai começar a dar ruim? Isso é dopamina condicionada à urgência, sempre esperando alguma coisa ruim para acontecer, aí sim você normaliza. Tipo, então tá acontecendo coisa ruim, eu tô acostumado que sempre acontece coisa ruim, então aí eu mesmo diante de uma coisa ruim, a pessoa relaxa. É o maior paradoxo da mente. Não conseguir desfrutar e aproveitar os momentos bons. Por quê? Porque já está com medo que algo ruim aconteça e aquilo que a gente pensa, aquilo que onde a gente bota o foco, aquilo expande. E aí também esse outro padrão, dinheiro é igual a tensão. Então, olhar o saldo da conta gera desconforto, evita planejamento e procrastina decisões econômicas. Por quê? Porque ela se sente mal. Se ela tiver que lidar com dinheiro, se ela tiver que fazer planejamento, se ela tiver que tomar decisões, aquilo deixa ela insegura. Ela se sente insegura com esse tipo de situação. Então, é como se o seu cérebro ele se adaptasse neurologicamente à escassez. Tipo, eu estou adaptado à escassez, eu vivo essa mentalidade de escassez porque isso é normal para mim. Esse ambiente frágil é o que eu sei lidar. Esse ambiente difícil, esse ambiente onde eu ganho pouco, esse pouco sai, ou eu vou fazer coisas que vai me levar a perder, isso é normal para mim. Isso eu estou acostumado a lidar. Crescer, ganhar muito dinheiro, se desenvolver, crescer patrimônio, entrar em um estado de abundância, de transbordo, é algo assim que a pessoa nem pensa, nem vislumbra. Por quê? Porque aquilo vai trazer muito medo e muito desconforto. Porém, ela não tem nem consciência disso.
Isso está realmente no inconsciente dela. Ela só vai sentindo as sensações, ela vai sentindo desconforto e nem sabe por